Esta é a parte em que estou tendo dificuldade. Estou tendo dificuldade em entender o nível de animosidade direcionado a Israel neste momento. Não porque eu ache que Israel deva estar livre de críticas, e nem porque eu ache que os Estados Unidos tenham algum tipo de obrigação especial de lutar a guerra de Israel por eles. Eu não acho. Eu não penso assim, mas também estou olhando para isso e pensando, eu não entendo isso. Vejo organizações como o Hamas, cujo próprio estatuto defende o genocídio, que sempre que podem praticam essas ações e militarizam escolas, mesquitas e hospitais. Quando há ataques de contrabateria, dizem, não acredito que Israel bombardeou o hospital, mas o Hamas fez dele alvo militar. Um estudante anti-Israel apareceu em um evento da YAF, Young Americans Foundation, e foi completamente refutado. Dá uma olhada. Charlie Kirk foi crítico a Israel nos últimos anos de sua vida. Sim. Ele disse especificamente que eles iriam fazer uma limpeza étnica de 2,5 milhões de pessoas em Gaza. Ele também disse que acreditava que, em 7 de outubro, houve uma ordem para não agir. Ele disse que pegou um helicóptero de Jerusalém para Gaza e levou cerca de 45 minutos, mas eles demoraram de 6 a 9 horas para responder. Como você responderia a alguém como eu que acredita? Para ser cristão, você não pode ser liberal moralmente, mas também não pode ser pró-vida e ser pró-Netanyahu, e que devemos parar de enviar cheques em branco sem fim para países no exterior. Então, quando se trata disso, vamos colocar dessa forma. Sempre fui geralmente favorável ao direito de existência de Israel, certo? Apoio o direito de Israel existir como Estado-nação. Sobre ajuda externa, não acho que o governo dos Estados Unidos tenha a obrigação de ajudar outros países. Já fazemos isso demais. Agora, isso não significa que a ajuda externa nunca seja aceitável, razoável ou compreensível. Às vezes, pode fazer sentido. O problema é que enfrentamos uma dívida de 39 trilhões de dólares e uma moeda inflacionária descontrolada, entre outros desafios. E eu acho que provavelmente deveríamos reorientar nosso foco para esses problemas. Agora, dito isso, eu discordo de Charlie em algumas dessas outras afirmações. E novamente vou confiar na sua palavra de que Charlie disse isso. Eu não acho que eles estavam tentando fazer uma limpeza étnica em Gaza. Eu simplesmente não acho. E não digo isso porque geralmente apoio Israel e geralmente não apoio o Hamas. Eu não suporto o Hamas. Isso não quer dizer que o governo israelense sempre acerta, nem que você precise gostar do Netanyahu. Também entendo como são operações militares em áreas urbanas. Uma das minhas maiores frustrações com toda essa discussão é que qualquer pessoa que queira criticar o governo israelense ou as operações de combate de Israel, tudo bem, vamos conversar. Vamos falar sobre o que pode ser feito melhor. Isso sempre deve ocorrer, por isso existem revisões pós-ação nas Forças Armadas. Peço apenas que as pessoas entendam algo aqui. As operações de combate em Gaza são assim em parte porque o Hamas se beneficia de vítimas civis. O Hamas deliberadamente fez da sua estratégia a maximização das próprias baixas para explorar a sensibilidade do Ocidente. Por quê? Eles não vencem as forças de defesa de Israel em combate convencional. Falamos sobre hospitais, mesquitas e escolas. Vocês querem saber por quê, segundo a Convenção de Genebra e as regras da guerra terrestre, esses lugares ficam fora dos limites? Por que não é permitido conduzir operações militares nesses prédios ou atacar esses prédios com artilharia e ataques aéreos, por causa da probabilidade de vítimas civis? Certo? Eles não deveriam ser alvos militares. O que acontece quando o seu inimigo transforma isso em um alvo militar? Eu não posso responder agora? Espera aí. Eu não posso responder agora? Quer dizer, eu não posso fazer nada. O que acontece quando eu preciso conduzir operações militares urbanas? E uma coisa que gosto de destacar é que eu fui um boina verde, mas não fui apenas um boina verde. Fui boina verde e passei pelo Sephardic, principal escola de combate em ambientes confinados. Também fiz o SAFAO, curso de operações especiais de combate urbano. Fiz curso Ranger, cursos de atirador de elite, paramédico, paraquedista e assalto aéreo. E a lista continua. O governo dos Estados Unidos investiu muito para me tornar um excelente operador de combate. Mas quando você está conduzindo operações em um ambiente urbano, um garoto de 17 anos que pegou um AK-47 pela primeira vez e começa a atirar pelo corredor, pode te matar. É um ambiente com muitas baixas. As forças de defesa de Israel continuavam entrando nesses locais, anunciando operações de combate, o que não é exigido pelas regras de guerra terrestre ou pela Convenção de Genebra. Mesmo assim, eles faziam isso. Por quê? Para minimizar as baixas civis. Já o Hamas insistia para que ficassem lá, visando aumentar as baixas civis. Por quê? Porque sempre que um civil morre em Gaza, a ONU Médicos Sem Fronteiras, a CNN, a MSNBC e todos os campi universitários dos Estados Unidos dizem: não acredito no que os judeus fizeram com esses civis palestinos. Estão criando uma situação impossível. Estamos recompensando o Hamas por matar seu próprio povo, e a liderança bilionária deles não se importa.
Então, o que eu teria dito respeitosamente para Charlie, é que podemos conversar o dia todo sobre como podemos fazer um trabalho melhor para minimizar as baixas civis ao conduzir operações de combate. Mas no momento em que começamos a deixar o Hamas sair impune pelo que eles estavam fazendo intencionalmente para criar mais vítimas, para que pudessem derrotar as FDI da única maneira que sabem, que é aplicando pressão externa. Assim, acabamos incentivando esse comportamento não apenas do Hamas, mas de qualquer organização terrorista. Por isso é importante fazer essa distinção. Bem, essas mesmas críticas não se aplicariam a Israel bombardeando igrejas, escolas e coisas do tipo nas operações que fizeram contra o Hamas e perseguindo cristãos? Bem, eu tenho dificuldade em acreditar que Israel está ativamente perseguindo cristãos. Eu já vi pessoas indo no Tucker e em outros lugares falando sobre perseguição de cristãos em Israel. Nunca vivi isso. Nem conheço cristãos que foram a Israel e passaram por essa experiência. Já vi muita perseguição a cristãos em estados muçulmanos, e é aí que vejo o problema. Tenho dificuldade em entender tanta animosidade contra Israel agora. Não porque eu acho que Israel deva estar livre de críticas, e nem porque eu acho que os Estados Unidos tenham algum tipo de obrigação especial de lutar a guerra de Israel por eles. Eu não acho. Eu não penso assim, mas também estou olhando para isso e pensando, eu não entendo isso. Vejo organizações como o Hamas, que defendem o genocídio em sua carta e sempre que podem se envolvem nisso, militarizando escolas, mesquitas e hospitais. E então, quando ataques de contrabateria acontecem, é como se dissessem, não acredito que Israel bombardeou um hospital. O Hamas transformou aquilo em um alvo militar. E é por isso que, mais uma vez, dizemos para organizações terroristas, vocês não serão tratados como combatentes ou como soldados uniformizados se agirem e se comportarem dessa maneira. Mas o que acabamos de dizer ao Hamas nesse último conflito, especialmente países como a França, foi que agora eles podem sair impunes disso. Na verdade, por que eles não fariam isso? Qual foi a consequência para o Hamas ao fazer isso? Então veja, deixe-me dizer isso da forma mais clara possível. A guerra simplesmente é horrível, é difícil. E eu estou sempre aberto a ouvir novas maneiras de como isso pode ser feito, novamente, de forma mais eficaz para evitar vítimas civis. Mas me desculpe, para mim, tudo o que eu vejo, todo o meu conhecimento sobre isso e toda a minha experiência com isso, me dizem que o Hamas é quem carrega a grande maioria da culpa nesse caso. Sim, eu já fiz as contas uma vez. Se, digamos, o México invadisse o sul da Califórnia, alguns diriam que eles já fizeram isso. Let's say... Imagine se uma organização mexicana invadisse o sul da Califórnia, matasse 40 mil americanos, ajustado pela população entre Israel e Estados Unidos, e sequestrasse mais 1.200 americanos, levando-os como prisioneiros ao México. Como você imagina que as Forças Armadas dos Estados Unidos reagiriam a isso? Participei da resposta ao ataque às Torres Gêmeas, então conheço essa reação. Então, de certa forma, eu realmente não entendo por que nós não conseguimos compreender a raiva absoluta que os israelenses sentiram depois do 7 de outubro. Agora, isso não justifica cometer atrocidades, e na medida em que atrocidades acontecem, elas devem ser tratadas e processadas. Eu acho que isso é algo que exige uma certa perspectiva. Meu padrão é sempre a verdade, usando lógica e raciocínio indutivo e dedutivo com evidências. Qual é a sua experiência com operações de combate? Quero dizer, você pode se referir a isso, mas ao mesmo tempo, levou 45 minutos. O país inteiro faz parte das forças de defesa de Israel. Então, todos eles são soldados. Cada pessoa naquele país é um soldado. Certo? Todos eles são soldados. E dizer que ninguém respondeu por 45 minutos é impreciso. Eles não responderam por 6 a 9 horas. Não é correto dizer que ninguém respondeu por 6 a 9 horas. Não sei de onde isso veio. Bem, isso é o que está nas notícias. São as notícias locais deles. Isso é notícia. Isso é o nosso, dos Estados Unidos. Noticiário. Se olhar os relatórios... É o que está escrito. Demoraram de 6 a 9 horas para responder. Ok. Não levou de 6 a 9 horas para eles responderem. Não sei de onde tiraram que levou 6 horas para responderem. Isso não é verdade. Esse é outro problema que tenho com isso. Só acreditamos na mídia quando convém. Não estou dizendo isso, só estou comentando. Posso te dizer porque estive lá. Conversei com soldados e membros das Forças de Defesa de Israel, inclusive guardas convocados. A ideia de que levaram de 6 a 9 horas para responder é falsa, conforme relataram pessoas uniformizadas que estavam sob ataque e reagiram. Agora, houve uma falha? Houve uma falha de inteligência? Com certeza. Agora, houve uma ordem para não agir? Não posso afirmar, não sei. Certo. Não acho provável, mas não sei. Tenho um problema com a ideia de que deveria ser assim só porque servia em uma unidade de operações especiais. Não me entenda mal, adoro perpetuar o mito de que nas operações especiais temos uma regra. Você vai me apoiar, certo? Existe uma regra nas operações especiais no mundo todo. Sempre perpetuamos o mito.
E o que isso significa é que quando seu amigo está assistindo John Wick e olha pra você e pergunta: "Você consegue fazer isso?", isso é só a ponta do iceberg. E aí, quando ele sai da sala, você fica tipo: "É isso aí". Tenho certeza de que havia várias coisas que poderiam ter sido feitas melhor em 7 de outubro. Não afirmo que houve ordem para não agir ou algo deliberado. Conheço pessoas que responderam muito mais rápido que 6 a 9 horas. Obrigado pelo serviço. Que Deus te abençoe. Obrigado, senhor. Vídeo brilhante aqui. Nick Freitas explica não só por que Israel está justificado em sua guerra em Gaza, mas também desmonta muitos dos mitos sobre Israel, especialmente em relação a cristãos que vão para Israel. E, tipo, eu acho que muitos desses propagandistas estranhos que nunca estiveram em Israel tentam pintar Israel como uma entidade anticristã, quando na verdade é exatamente o oposto. Você vai para Israel como cristão e é o único, desculpe, lugar no Oriente Médio onde a população cristã está realmente aumentando. Porque em todos esses outros países muçulmanos, as pessoas, na verdade, os cristãos estão meio que, sabe, usando Israel como um refúgio seguro. E eles estão indo para Israel, vindos dos estados islamistas que os perseguem, que estão, sabe, tentando tornar impossível ser cristão em suas terras. Então, quando pessoas como Tucker Carlson tentam fingir que Israel é anticristão e que o Catar ou outros estados muçulmanos são pró-cristãos, isso é uma inversão da verdade. Ele vai lá e diz: veja quantas igrejas existem no Catar. Existem 6 igrejas no Catar. Todas estão em propriedades do Estado. Então o governo está pagando por elas. Olha como isso é maravilhoso. Mas na verdade é apenas um pequeno complexo, onde alguns cristãos podem ir e rezar, e em todo o restante do país isso é proibido. Então eles não permitem que os cristãos criem suas próprias igrejas e criem seu próprio tipo de... Quando na realidade, é apenas um pequeno pedaço de terra onde alguns cristãos podem ir e rezar, mas você não pode simplesmente ir lá e criar a sua própria. E em contraste, Israel oferece muito mais liberdade religiosa para que os cristãos possam expressar sua religião. E indo além disso, muitas das opressões que acontecem no chamado Israel ou na chamada Palestina, se você for a Belém, for a lugares na Cisjordânia, tentar ser abertamente cristão lá, você vai ter problemas. Se você tentar expressar sua religião, tentar pregar sobre Jesus e tentar pregar o cristianismo, você vai enfrentar alguns problemas. Então essa é a realidade. Nick Freitas nos explica isso e eu o elogio. Acho que ele é um grande defensor de Israel e um cara excelente. Ele deveria ser alguém que a direita continua apoiando, não vozes como Nick Fuentes, como Tucker Carlson, etc. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Você pode acessar buymeacoffee.com/JewishUncensored para mais informações. E também acesse a página de membros do nosso canal e torne-se membro por lá. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.